Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos desafia a pensar como Deus e não como os homens. O caminho do discipulado exige fé para aceitar que a cruz não é o fim, mas a passagem para a ressurreição. Vamos ao Evangelho do dia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Jesus e a dura verdade. Jesus conduz seus discípulos até os povoados de Cesareia de Filipe, um território de forte influência pagã, para fazer-lhes uma pergunta fundamental: Quem dizem os homens que eu sou? Essa questão revela que a opinião popular sobre Jesus era diversa e, ao mesmo tempo, insuficiente. Muitos o associavam a figuras do passado, como João Batista ou Elias, grandes homens de Deus, mas não compreendiam plenamente sua identidade. Isso demonstra como a humanidade tende a interpretar o divino a partir de suas próprias limitações, reconhecendo em Jesus algo de extraordinário, mas sem alcançar sua verdadeira essência. No entanto, Jesus não se contenta com respostas alheias e volta-se diretamente aos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele deseja um reconhecimento que venha da experiência pessoal, do coração e da fé autêntica. Pedro, impulsionado por uma fé sincera, declara: Tu és o Messias. Essa confissão é grandiosa e acertada, pois reconhece em Jesus aquele que foi prometido por Deus, o ungido que viria instaurar o reino. No entanto, a compreensão de Pedro ainda é parcial. Ele espera um Messias triunfante, um libertador político, e não alguém que precise sofrer. Por isso, Jesus imediatamente os adverte para que não divulguem sua identidade. Sua missão ainda não está completa, e o povo, assim como Pedro, poderia entender sua messianidade de maneira distorcida, buscando um líder terreno, e não o Salvador, que deveria se entregar em sacrifício. Esse momento revela que a fé verdadeira exige mais do que reconhecimento verbal. Requer um coração disposto a acolher o plano de Deus, mesmo quando ele desafia nossas expectativas. Ao começar a ensinar sobre sua paixão, Jesus abre um novo horizonte para os discípulos. Ele fala claramente sobre o sofrimento, a rejeição, a morte e a ressurreição, preparando-os para o verdadeiro caminho do Messias. No entanto, essas palavras chocam Pedro, que, tomado por sua visão humana, não aceita um Messias que precise padecer. Ele então repreende Jesus, tentando afastá-lo desse destino. Essa atitude de Pedro reflete a dificuldade que temos em aceitar a cruz. Muitas vezes, queremos seguir a Cristo, mas rejeitamos os sofrimentos e desafios
que fazem parte do discipulado. Queremos um caminho de glória sem renúncia, de vitória sem sacrifício, esquecendo que o verdadeiro amor se manifesta na entrega. A resposta de Jesus a Pedro é dura e impactante. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Ele não está chamando Pedro de demônio, mas rejeitando a mentalidade que se opõe ao plano divino. Pedro, ao tentar afastar Jesus do sofrimento, está sem perceber, repetindo a tentação que Satanás fizera no deserto, oferecendo-lhe um caminho sem cruz. Aqui aprendemos que pensar como Deus significa abraçar a cruz com fé e confiança, sabendo que por meio dela vem a verdadeira redenção. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas a entrega por amor que gera vida. A lógica divina ultrapassa os cálculos humanos, pois vê além do momento presente e compreende o valor eterno do sacrifício. Essa passagem nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Nossa fé deve ser mais do que palavras. Precisa ser um compromisso de vida. Reconhecer Jesus como Messias significa aceitar seu caminho, mesmo quando ele envolve renúncias e provações. Como Pedro, podemos ter momentos de resistência, mas precisamos aprender a confiar na sabedoria de Deus e não nos deixar guiar apenas por nossa visão limitada. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas declara sua fé, mas aquele que segue Cristo até o fim, confiando que, após a cruz, vem a ressurreição. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.